Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Para os que não me conhecem, meu nome é Lucas Braga Neto. Eu vou passar para vocês o conteúdo de Direito Constitucional, turma de vocês, Polícia Civil, aqui do estado de Alagoas, né? Antes de a gente entrar com o conteúdo especificamente de Direito Constitucional, falar um pouquinho sobre o concurso da Polícia Civil, sobre a perspectiva do concurso e sobre sobre o edital, o conteúdo programático, tá, da tua prova de Direito Constitucional. Primeiro, a gente hoje está no início de maio, né, ainda em quarentena, né, sem previsão assim concreta da data precisa do concurso. Lucas, qual seria a sua perspectiva? Você acha que o concurso ainda sai esse ano? Eu ainda acho que o concurso sai esse ano, tá certo? Então a gente, muito embora vive um período de incerteza, a gente não sabe quando vai sair da quarentena ainda, né? Mas agora é que é hora de você meter o pé no acelerador. Agora é que é hora de você aproveitar o tempo de casa, que você está em casa. Agora é hora de você otimizar o seu estudo, certo? Ainda acredito no concurso esse ano. Não sei se a prova vai ser esse ano ainda, mas edital esse ano eu ainda acredito. Então é hora de meter o pé no acelerador. Aproveita a última vez que eu vou falar, o tempo que você está parado em casa agora, para meter o pé no acelerador, para botar para estudar muito, tá certo? Eu acredito lá o edital no segundo semestre, obviamente, né? Mas uma prova talvez ainda no final do ano ou no início do ano que vem. Então é hora de estudar. Lembra só uma coisa, o último concurso aqui em Alagoas foi em 2012. Nós estamos em 2020, 8 anos atrás. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai esperar mais 8 anos para o próximo concurso da Polícia Civil? Tem condições? Não, né? Então o cavalo está passando na tua frente, a hora é agora. Esse tem que ser o seu concurso, tá certo? Concurso da Polícia Civil agora, de 2020, tem que ser o concurso que você vai passar. Direito Constitucional. Vamos ver mais ou menos como é que vai ser o teu conteúdo programático. A gente não tem a certeza assim com precisão de 100%, mas a gente costuma acertar bastante, muito mais do que 90% aí do conteúdo programático. Qual edital eu me basearia? Eu me basearia em 2 editais, tá? Claro que é o edital do CESP, SEBRASP, que é a banca que vai fazer a tua prova. Eu puxaria o concurso com o edital aqui de 2012, daqui de Alagoas. É um concurso muito antigo, é verdade, mas é um edital ainda muito parecido. E também puxaria o concurso da Polícia Civil do Maranhão, que foi um concurso em 2018, tá? Então faz uma comparação desses 2 editais, o seu edital vai ser bem parecido, tá certo? Eu coloquei para vocês, assim, em síntese, o conteúdo programático aqui no quadro, tá joia? Conteúdo programático de Direito Constitucional, claro que tem uma partezinha doutrinária e daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas olha o que cai na tua prova, isso aqui, ó, Constituição Federal 88, edital Polícia Civil. O que é que cai? Primeiro tópico, princípios fundamentais. A aula de hoje vai ser sobre princípios fundamentais, um tema recorrentemente cobrado em concurso público, muito cobrado nas provas. E esse tema está na Constituição Federal, vai do artigo 1º da Constituição até o artigo 4º, princípios fundamentais, é o primeiro ponto do teu edital, tá certo? Muito cobrado em prova, daqui a pouquinho a gente aprofunda nisso. Depois dessa primeira parte dos princípios fundamentais, eu venho na Constituição para os direitos e garantias fundamentais. Muita gente acha que os direitos e as garantias fundamentais, elas se resumem ao artigo 5º da Constituição, ao dedinho. Não. Direitos e garantias fundamentais, olha aqui para o quadro, vai do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição. Uma parte muito importante. Vou repetir. Direitos e garantias fundamentais vai do artigo 5º ao artigo 17. E a gente faz uma subdivisão, tá? No artigo 5º, que é o artigo, sem sombra de dúvida, mais importante de toda a Constituição, eu tenho os direitos individuais e coletivos. Qual é a dica? Depois você dá uma pausa no vídeo aí, você em casa, eu digo, né? Dá uma pausa no vídeo, né? E faz essa anotaçãozinha, porque aqui tem artigo por artigo aquilo que você precisa estudar, tá certo? Então, direitos individuais e coletivos está no artigo 5º da Constituição, tudo isso a gente vai estudar aqui junto, joia? Depois eu venho para os direitos sociais, artigo 6º até o artigo 11 da Constituição, nacionalidade que está no artigo 12 e artigo 13, direitos políticos, artigo 14 ao artigo 16 e partidos políticos, artigo 17. Pronto, eu terminei o segundo tópico aqui, os direitos e garantias fundamentais, que eu repito, que vai do artigo 5º ao artigo 17. Eu costumo falar, e você que já é concurseiro de longa data sabe, que aqui está a parte mais importante, aquilo que é mais cobrado em concurso público, é essa parte dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º e artigo 17. É mais cobrado e, sem sombra de dúvida, é aquela parte que o concurseiro mais domina. O concurseiro, o sujeito que faz muito concurso e que direito constitucional cai praticamente toda a prova, ele domina essa partezinha da Constituição aqui, ó, do artigo 5º ao artigo 17. Isso aqui é obrigação sua, tá certo? Mas eu costumo falar que uma chave para aprovar candidato é essa partezinha aqui, ó.
Organização político-administrativa. Quase ninguém domina isso aqui, e aqui seria o pulo do gato para a tua aprovação, porque é uma parte que pouquíssima gente domina, organização político-administrativa na Constituição Federal, e está na tua prova, tá certo? Olha para cá. Subdividindo essa parte aqui de organização político-administrativa, eu tenho, primeira parte, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que vai do artigo 18 ao artigo 36. Essa parte aqui é muito difícil, tá? Do 18 ao artigo 36 é muito difícil, é muito cobrado em prova. Ali tem a parte quais são os bens da União, quais são os bens dos estados, as competências, tanto competências legislativas como competências administrativas, tudo isso está nessa parte aqui que vai do artigo 18 ao artigo 36, muito importante para a tua prova, tudo isso a gente vai estudar lá na frente, certo? Segunda parte aqui de organização político-administrativa, a administração pública, muito importante também, artigo 37 e artigo 38. É bastante importante, é muito cobrado em prova, mas geralmente o aluno domina um pouco mais aí, sabe por quê? Porque muito do que está aqui, dentro da Constituição Federal, Administração Pública, você estuda dentro da disciplina o quê? Direito Administrativo. E a gente vai aprofundar isso aqui também, certo? Terceiro tópico aqui dessa parte de organização político-administrativa, terceiro subtópico, fica melhor, né? Servidores públicos, muito importante, que vai do artigo 39 ao artigo 41. E aqui uma nota, qual é? O que é que você vai ser, minha gente, daqui a um ano e meio? Você vai estar trabalhando como servidor público na Polícia Civil, não é isso? Como agente, como escrivão ou como delegado. Então, como servidor público, o que é que a banca quer que você saiba? As normas constitucionais que se aplicam a você, que se aplica ao servidor público. Então, você tem que dominar isso aqui na palma da sua mão, as normas constitucionais que são aplicáveis aos servidores públicos. Onde elas estão, Lucas? Elas estão do artigo 39 até o artigo 41 da Constituição. Outro ponto importante dessa parte, desse subtópico aqui, o que é? Toda a reforma da Previdência, minha gente, que foi recentíssima, está aqui nessa parte, tá certo? Então você vai estudar para a tua prova a reforma da Previdência e eu tenho absoluta certeza que vai cair questão de reforma da Previdência na tua prova, tá certo? Está aqui dentro de servidores públicos. Então eu já vi princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e organização político-administrativa. Lá na frente eu tenho a organização dos poderes, né? Também muito provável que esteja na tua prova, vai cair no seu conteúdo programático também. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Poder legislativo do artigo 44 ao 75 da Constituição, poder executivo do artigo 76 ao 88 e poder judiciário do artigo 92 ao artigo 103. É a parte mais importante de poder judiciário, certo? E por fim, como último tópico do teu edital, da parte da Constituição Federal, eu tenho a parte da defesa do Estado, lá tem um complemento das instituições democráticas, que vai do artigo 136 ao artigo 144 da Constituição. O que é que eu faria? O que é que eu começaria a estudar para direito constitucional para o teu concurso público? Eu costumo falar para os alunos o seguinte, tem muito aluno meu que começa com um vício assim, geralmente os alunos que saem da faculdade de Direito, né, não tem o hábito de estudar texto de lei. O aluno vai logo para a doutrina, pega um livro de doutrina, Pedro Lenza, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e lê da primeira página até a última página. Isso não é bom para concurso público. O cara até vai entender bem o direito constitucional, mas para gabaritar em prova não é bom. O aluno, para gabaritar em prova, ele tem que começar com o pé no chão, fazendo o alicerce, ou seja, lendo o texto da Constituição Federal, tá certo? Então, começa a trabalhar em casa a leitura desses artigos. E começa logo com a parte mais importante, né? Esse início aqui, que só aqui já é muita coisa, do artigo 1º ao artigo 17 da Constituição. Quem já é meu aluno das turmas presenciais, sabe de uma dica que funcionou muito para mim e pode funcionar para você. Qual é a dica? Grave a Constituição em áudio. Tem muito site, tem no YouTube que já tem a Constituição em áudio, mas a minha dica é, você abre a Constituição e grava o texto da Constituição com a sua voz. Vá por partes, tá? Senão você vai desistir. Comece, grave do artigo 1º ao 4º, depois grave do artigo 5º ao artigo 17. O que é que acontece? Você vai gravar com a tua voz no seu celular e todo momento em que, em tese, você não poderia estudar, tipo no trânsito, dirigindo, no transporte coletivo, cozinhando, tomando banho com o som ligado, ouvindo a Constituição. O que acontece? Você está otimizando o teu tempo. Você está estudando naquele momento em que você não poderia estudar. O que é que acontece? Quando você for estudar a Constituição lá na frente,
já está tudo meio que na sua cabeça. Você já absorveu de tanto você ouvir. Na minha época eu estudava muito para concurso público, o que é que eu fazia? Do meu carro só tocava uma coisa, a Constituição Federal, né? Então eu entrava, um colega meu, um amigo meu pegava carona comigo, a primeira coisa que falava era: Lucas, você é um maluco, você é um doido, está ouvindo isso, né? De tanto ouvir eu assimilei, tá certo? Então siga essa dica, é muito importante. Aqui está o programa, em tese, né? Claro que vai ter um pontinho ou outro que talvez tenha uma pequena diferença no teu edital, mas aqui está o teu conteúdo programado. Lucas, isso aqui é Constituição, e de parte doutrinária? Veja só, de parte doutrinária, na tua apostila aí até antes, eu não vou nem tratar disso hoje, tem uma parte que tem classificação das constituições. Essa parte deixa de stand-by na apostila. Se sair o edital, quando sair o edital, se tiver classificação da Constituição, a gente grava uma aulinha e passa para vocês, tá certo? E uma outra parte que costuma cair, de parte doutrinária, que não é texto da Constituição Federal, é uma classificação do José Afonso da Silva, que se chama de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. O que é que eu vou fazer também nessa parte doutrinária? Deixar de stand-by, esperar sair o edital, e se o edital trouxer essa previsão, eu gravo para vocês e passo esse conteúdo numa aula futura, tá certo? Vamos começar com o texto da Constituição. Então, Constituição Federal de 88, bate e sair no texto da Constituição, comece a ler, fazer muita questão, que você vai ter um resultado muito positivo lá na frente, joia? Vamos começar com o quê? Com os princípios fundamentais. Agora vamos começar a aula, por assim dizer, princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Sim, gente, vamos começar a estudar princípios fundamentais agora. Abra a sua apostila aí na página 4. Página 4 da apostila, só ressaltando, reformulando novamente, que essas 3 primeiras páginas da tua apostila que eu pulei, é uma parte doutrinária que trata da classificação das constituições. Deixe de stand-by, tá certo? Se sair no edital, a gente estuda isso posteriormente. Abra na página 4, onde tem assim: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e tem aí preâmbulo. O que é preâmbulo, Lucas? Preâmbulo é uma introdução. Assim que você abre a Constituição Federal de 88, aparece lá o preâmbulo. É uma nota introdutória, é uma introdução que tem apenas um conteúdo político, um conteúdo histórico, e eu já antecipo logo para vocês se cair na tua prova. Se cair na tua prova, preâmbulo, Lucas, faz parte do texto da Constituição Federal. Preâmbulo é uma disposição constitucional, preâmbulo é norma da Constituição ao dedinho. Não. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma da Constituição Federal. É apenas uma introdução que tem um aspecto histórico, um aspecto político, mas nem por isso eu vou deixar de ler o preâmbulo com vocês. Vamos lá? Leitura, o texto é um pouquinho grande, acompanha aí em casa. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Longo demais, né? O texto do preâmbulo chega a faltar, né, de tão longo que é. Primeira coisa importante, queria que você puxasse um setinho, eu já falei, mas queria que você anotasse. Bote assim: segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo o STF, anote aí, por favor, o preâmbulo não é norma da Constituição Federal. Então você puxou uma seta do preâmbulo e colocou assim na parte que tem a anotação aí. Segundo o STF, o preâmbulo não é norma da Constituição. Tem isso na tua apostila, tá certo? Mas com outras palavras. Como é que está na tua apostila? Tem assim, ó. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não possui normatividade. Ora, se não possui normatividade, não é norma, concorda comigo? Ou seja, não se situa no domínio do direito, mas sim da política ou da história, como inclusive eu já falei. Em relação ao preâmbulo, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese da irrelevância jurídica. Irrelevância jurídica. Então, do ponto de vista do direito, o preâmbulo é irrelevante, porque ele não é norma da Constituição. Não sei se chamou a atenção dos senhores e das senhoras que estão em casa, uma expressão que tem no preâmbulo, e a expressão é a seguinte: sob a proteção de Deus.
sob a proteção de Deus. Está lá escrito no preâmbulo. E todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que sabe que o Estado brasileiro, vou botar aqui, tá? Não anota não, vou botar aqui, o Estado brasileiro ele é laico. Laico é a mesma coisa de Estado secular. O que é que significa um Estado laico ou um Estado secular? Quem sabe? Estado laico ou Estado secular é um Estado que tem neutralidade religiosa. É um Estado que não tem uma religião oficial. O nosso Brasil não tem uma religião oficial. Lá na Constituição, lá no artigo 5º, a gente vai estudar, lá no artigo 5º, já apaguei que está no quadro, eu tenho a liberdade religiosa, a liberdade de crença, cada um pode ter a religião que quiser, inclusive nenhuma, tá certo? E lá na frente, no artigo 19, o artigo 19, inciso 1 da Constituição, fala que o Brasil não tem uma religião oficial, tá? Isso é o tal do Estado laico ou Estado secular. E aí vem a seguinte pergunta: como é que eu vou interpretar que o nosso Estado é laico, que não tem uma religião oficial, e ao mesmo tempo ter a expressão sob a proteção de Deus no preâmbulo? Eu fiz uma prova uma vez, tem tempo já, Procurador Federal em 2007 ou 2008, mais de 10 anos atrás, tinha passado na prova objetiva, que era a primeira fase, estava na prova subjetiva, segunda fase. E a pergunta na prova subjetiva era essa. Não lembro bem com precisão qual era o texto, mas é mais ou menos assim. Perguntava assim: candidato, como é que você harmoniza, né, que no preâmbulo da Constituição tem a expressão sob a proteção de Deus e lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, fala que o Brasil é proibido à União, ao Estado, ao município, financiar uma igreja, ou seja, o Brasil é laico. Como é que você harmoniza que no preâmbulo tem a expressão sob a proteção de Deus e no artigo 19 da Constituição fala que o Estado brasileiro é laico? Como é que você harmoniza isso? Simples demais. Sabe aquele querido candidato? O que está no preâmbulo não vale de nada. O que está no preâmbulo não é norma da Constituição. Só queria essa resposta. Sabendo que o preâmbulo não vale de nada, essa expressão aí que tem sob a proteção de Deus, né, ela não tem conteúdo normativo. O que vale é o que está no artigo 19, inciso 1 da Constituição. Já que eu estou falando sobre isso, vamos dar um pulinho. Vá lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, para você ver o que eu estou falando. Abra, por favor, na tua apostila o artigo 19 da Constituição, que está na página, salvo engano, 26, 27, por ali. Página 27, artigo 19, inciso 1. Queria que você notasse uma coisa aí. Olha, a gente vai estudar lá na frente, mas já vou antecipar. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É proibido à União, aos Estados, ao DF e aos municípios. Olha o que diz o inciso 1. Estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, se você me perguntar, Lucas, onde se encontra o fundamento de que o Estado brasileiro, de que o Brasil é laico? Sabe onde? Nesse artigo que eu acabei de ler. Artigo 19, inciso 1. Puxa uma seta daí, do 19, inciso 1, e coloque fundamento da laicidade do Estado brasileiro. Você puxou uma seta do artigo 19, inciso 1, e coloque fundamento da laicidade, laicidade da palavra laico, obviamente, né? Fundamento da laicidade do Estado brasileiro. Aí, no artigo 19, inciso 1. Anotou isso? Então, se perguntarem na tua prova, por que o Brasil é um Estado laico? Por que o Brasil é um Estado laico, é um país laico? Por quê? Artigo 19, inciso 1. Laico é a mesma coisa que secular. Tá certo? É um Estado que não tem uma religião oficial. Tem algum país do mundo que não seja laico? Tem um monte. Se você pensar no Vaticano, é um Estado, e o Vaticano, a religião oficial é a religião católica. O Brasil não. O Brasil tem esse aspecto da neutralidade religiosa. Joia? Fundamento da laicidade do Estado brasileiro, artigo 19, inciso 1. Já que eu vim aqui, deixa eu fazer outra ponderação. Ô Lucas, então aqui no 19.1 fala claramente que é proibido, circula esse vedado aí, União, Estado, DF, município, proibido estabelecer uma igreja, subvencionar uma igreja, embaraçar uma igreja, financiar uma igreja, não pode nada disso. Ah, Lucas, então você está me falando que é proibido qualquer relação entre uma igreja e o Estado. Não, senhor. Qualquer relação não. Porque olha a parte final desse inciso, olhe lá no finalzinho tem a seguinte frase.
ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. A única relação que pode existir entre Estado de um lado e Igreja de outro lado é colaboração de interesse público. Exemplo, a prefeitura da sua cidade se junta com uma igreja evangélica da sua cidade e faz uma campanha para arrecadar alimento. Não tem problema. Isso é colaboração de interesse público. Exemplo, o Estado de Alagoas se junta com a Igreja Católica para arrecadar a EPI agora para a epidemia de coronavírus. Não tem problema nenhum. Isso é colaboração de interesse público, tá certo? Então, cuidado com essa parte final, com esse artigo 19, inciso 1. Feita essa observação aí, 19.1, fundamento da laicidade do Estado brasileiro, voltemos lá para o preâmbulo da Constituição, lá na página 4. Então, volta para a página 4, preâmbulo da Constituição Federal. Já li o preâmbulo, você sabe que preâmbulo não é norma da Constituição. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está começando a estudar, vou apagar isso aqui, tá? A gente está começando a estudar a Constituição Federal, né? Então, eu estou estudando a Constituição Federal de 1988, certo? Constituição Federal. Você sabe que muita coisa que está na Constituição Federal, ela é reproduzida nas constituições estaduais. Tipo, Constituição do Estado de Alagoas. Ela se baseia na Constituição Federal, concorda comigo? Então, aí eu tenho a Constituição Federal e eu tenho a Constituição estaduais, Constituição do Estado de Alagoas, Estado de Pernambuco, Estado de São Paulo. Pergunta, se cair na tua prova assim, o preâmbulo da Constituição Federal é uma norma que deve ser obrigatoriamente reproduzida nas constituições estaduais, certo ou errado? Claro que está errado. Se preâmbulo não é norma da Constituição Federal, a sua reprodução nas constituições estaduais não é obrigatória. Entenderam? Eu já vi acho que mais de 5 questões do CESP, do SEBRASP cobrando isso aí. Vamos anotar? Puxa uma seta do preâmbulo, última anotação do preâmbulo, tá? Puxa uma seta e anote assim, ó, né? Para o CESP, para o SEBRASP, o preâmbulo da, bote assim, CF/88, para o CESP, o preâmbulo da CF/88 não é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Para o CESP, o preâmbulo da Constituição Federal de 88 não é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Certo, minha gente? Então, do preâmbulo era isso aí que eu tinha para falar. E agora vamos começar, por assim dizer, no primeiro tópico lá em cima, dos princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º. Muito, mas muito cobrado em prova, tá? Então, a primeira dica que eu dou antes de entrar no conteúdo. Candidato só passa, ou melhor, passar todo mundo passa, desde que não saia da fila. Desde que não desista da vida de concurseiro. Passar todo mundo passa. Mas para você passar mais rápido, você tem que incorporar para ontem resolução de questões. Então, se você quiser passar no concurso da Polícia Civil agora do Estado desse ano, a ideia é você fazer o maior número de questões por dia, né? Mas o maior número mesmo, 100 questões por dia, se você conseguir fazer mais 150, maravilha. Mas religiosamente trabalhar com um número alto de questões por dia. E qual é a dica, qual é a ideia? Assim que você termina um conteúdo, você vai fazer as questões. Assim que você termina o conteúdo, você vai fazer as questões. Então, vou usar didaticamente. A gente vai estudar hoje princípios fundamentais. Assim que você terminar de estudar esse tópico, princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao 4º, você vai tentar fazer todas as questões do CESP, SEBRASP, desse conteúdo. Tá com a peça, não vai passar assim? Aí você estuda o conteúdo, faz as questões. Estuda o conteúdo, faz as questões. Pronto, você massificou aquilo na sua cabeça. Você está pronto para a aprovação, desde que você refaça de vez em quando as questões, né? Vamos lá? Dos princípios fundamentais, título 1 da Constituição, aí na tua apostila, tem assim, dos princípios fundamentais, artigo 1º, leitura, acompanha a leitura em casa. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, de municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Eu queria de cara que você circulasse a palavra fundamentos. No texto da tua apostila da Constituição, circula a palavra fundamentos, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar nisso. Mas antes de entrar
quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, um por um, explicando, dando o conceito de um por um, eu queria focar ainda no caput do artigo 1º. Toda vez que eu falar em caput, essa expressão aqui, ó, claro que a maioria sabe, mas para os que não sabem, caput é cabeça, é o início do artigo, tá? Então, caput do artigo 1º tem assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O que é que eu queria que você fizesse aí logo uma anotação? Onde tem a expressão união indissolúvel, circula essa palavra indissolúvel, puxa uma seta para onde você quiser, aí para cima, para baixo, e anote, é um princípio constitucional. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Então, circula a palavra indissolúvel, puxa uma seta e coloque princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Né? Indissolubilidade do Pacto Federativo. O Brasil é a união, minha gente. União de quem? A República Federativa do Brasil. É a união de estados, Distrito Federal e municípios. E essa união, olha aí, está no texto da Constituição, ela é indissolúvel. Então, nada desses movimentos separatistas que, vez por outra, surgem no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Vamos separar o Rio Grande do Sul do Brasil, porque o Rio Grande do Sul é mais desenvolvido economicamente. Então, eles querem separar o Rio Grande do Sul para formar um novo país. Isso não existe. A Constituição não autoriza isso. Sabe como é que seria isso? O nome disso? Direito de secessão. A Constituição Federal não autoriza o direito de secessão. Vamos anotar isso? Da mesma palavra indissolúvel, puxa uma seta e coloque assim, ó. Eu vou anotar só a palavra secessão aqui no quadro, que é uma palavrinha chata, né? Bote assim, ó. Na Constituição Federal, não, bota um não bem grande. Não existe direito de secessão, tá? Então, a Constituição Federal não admite direito de secessão, tá? Então, se cair na tua prova, a Constituição Federal permite direito de secessão nunca na vida. Lucas, o que é que seria o direito de secessão? Separar uma parte do Brasil para criar um novo país. Isso não se admite, tá? A Constituição não admite o direito de secessão. O que existe e está previsto na Constituição, isso a gente vai estudar lá na frente no artigo 18 e 19, é o seguinte: eu posso, pegar o estado de Alagoas, dividir o estado de Alagoas ao meio, mas não para formar um novo país, tá? Eu posso pegar o estado de Alagoas, juntar Alagoas com Pernambuco novamente, mas não para formar um novo país, porque formar um novo país seria direito de secessão e a Constituição não autoriza esse direito, tá certo? Então, leitura para a gente entrar nos fundamentos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Como é que isso cai em prova? Né? Quando cai princípios fundamentais na prova do SESP, você tem que destrinchar. Né? O que está no artigo 1º, você já circulou, são os fundamentos. Né? O que está no artigo 3º, a gente vai estudar, são os objetivos da República Federativa do Brasil. E o que está no artigo 4º, são os princípios do Brasil nas relações internacionais. Você tem que saber diferenciar isso em prova de concurso público. Já aí, vamos começar com os fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Vamos lá, leitura. 1. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político é a regra mnemônica que todo mundo mais sabe. Eu tenho certeza que você que está assistindo já sabe de trás para frente, na ponta da língua, o tal do, olha para o quadro, só se diva plu, né? É a regra mnemônica dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Só, inciso 1, soberania, si, inciso 2, cidadania, di, inciso 3, dignidade da pessoa humana, vá, inciso 4, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o plu aqui é o pluralismo político do inciso 5. O que é que eu quero de vocês? Decorem. Decore, isso é o básico, tá certo? E por que essa é a regra mnemônica que todo mundo mais sabe? Por quê? Artigo 1º, eu quero ver você saber lá na frente, na parte do meio da Constituição para o final, tá certo? Então, só se diva plu são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas vamos por um. Primeiro, o que seria, Lucas, soberania?
Soberania, primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. Vamos anotar um conceito? Soberania, puxa uma setinha aí e anota. Coloque assim, ó. É um poder político, soberania, é um poder político autônomo e independente de autodecisão. Poder político autônomo e independente de autodecisão. Como assim, Lucas? O que é soberania? Simples demais. O Brasil toma as suas decisões, né, tanto internamente quanto internacionalmente, sem pedir autorização para outros estados, para outros países. Isso é soberania, o poder, de certa forma, de se autodecidir-se. Vamos fazer uma analogia, pessoa física. Com quantos anos, entre aspas, você adquire o poder de autodecidir, de tomar as próprias decisões na sua vida? Com 18 anos. Então, numa analogia, numa brincadeira, você adquire, entre aspas, o seu poder de autodecisão aos 18 anos, pronto. Isso é soberania, um poder político no plano interno e internacional de autodecidir-se, de tomar as suas decisões, independentemente de pedir uma autorização à Argentina, ao Paraguai ou quem quer que seja, certo? Isso é soberania. Muitíssimo cuidado com a coisa. Eu vejo cair muito em concurso público assim, ó. Quem é que é soberano? Se cai na tua prova, o estado de Alagoas é soberano? O município de Maceió é soberano? Não, senhor. Não, senhor. Quem é soberano, leia, é a República Federativa do Brasil. Estado de Alagoas, município de Maceió, eles têm o que a gente chama de autonomia. Isso é diferente, a gente vai estudar lá na frente, quando a gente for estudar na Constituição, organização político-administrativa. Repito, quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Os entes políticos não, eles têm autonomia, tá certo? Então você já sabe o que é soberania, e soberania, para a prova, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Segundo fundamento, vamos lá? Cidadania. Cidadania é um fundamento importante, muito cobrado em prova, só decoreba a princípio. Se você me perguntar um conceito, Lucas, o que é cidadania? Primeiro, uma coisa é cidadão, outra coisa é cidadania, né? Quem é cidadão primeiro? Cidadão não é fundamento da República Federativa do Brasil. Cuidado que eu já vi isso na prova, que cidadão é um dos fundamentos. É errado. O fundamento é a cidadania. O que é cidadão? Cidadão é o brasileiro que goza de direitos políticos. Então, cidadão é um brasileiro, eu, você, que a gente pode usufruir, melhor dizendo, de direitos políticos. Aí esse cara pode ser chamado de cidadão. Vou fazer uma pergunta. Todo brasileiro é um cidadão? Não, não. Todo brasileiro é um cidadão? Não. Você pode nascer no Brasil e morrer no Brasil sem nunca ter sido um cidadão. Você vira cidadão, sabe quando? Quando você tira o seu título de eleitor. Aí eu posso falar que você é um cidadão. Tá certo? Então, cidadão é um brasileiro que goza de direitos políticos, repito. E o que seria, portanto, cidadania? Já que cidadão é um brasileiro que goza de direitos políticos. Cidadania seria a participação do cidadão no processo político. Participação do cidadão na formação da vontade nacional. Então, essa é a diferença. Tá certo? Vou repetir. Tá? Cidadão é um brasileiro que goza de direitos políticos. Cidadão é um brasileiro que possui direitos políticos. E cidadania seria a participação desse cidadão na formação da vontade nacional. Simples assim. Quando você vai votar, quando você é votado, você está participando da formação da vontade nacional. Ou seja, você está exercendo a sua cidadania. Tá certo? Então, quer anotar um conceito? Puxa uma setinha aí do inciso 2. Do artigo 1º da Constituição e anote. Conceito de cidadania, bem simples, bem sintético, é a participação do cidadão na formação da vontade nacional, tá? Vamos repetir? Conceito de cidadania, a participação do cidadão na formação da vontade nacional. Joia? Quando você vota, quando você é votado, quando você entra com a ação popular, você está exercendo a sua cidadania. Sabe o que é importante para a prova? O conceito é importante também, mas muito mais importante é a decoreba. Se cair na tua prova, cidadania está aqui e eu quero de você essa palavrinha. É um fundamento da República Federativa do Brasil. Joia? Terceiro fundamento da República Federativa do Brasil. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Ó, primeira coisa, decoreba só. Dignidade da pessoa humana
está aqui no D, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Mas vamos aprofundar um pouquinho, Talvez não, sem medo de errar, se você me perguntasse, Lucas, qual seria o valor mais importante de toda a Constituição Federal, nos seus 250 artigos, eu sem pestanejar falaria, o valor mais importante de toda a Constituição é esse que você está lendo agora, a tal da dignidade da pessoa humana. Vamos anotar? Puxe uma seta daí e bote valor mais importante da Constituição Federal. Já vi uma prova do CESP cobrar que a dignidade da pessoa humana, que eu estou circulando agora, a dignidade da pessoa humana, isso aqui, ó, dignidade da pessoa humana, anota assim, núcleo axiológico da Constituição Federal de 1988. Núcleo axiológico da CF/88, a tal da dignidade da pessoa humana. Sabe que essa palavrinha aqui estranha, axiológico? Axiológico tem a ver com valor. Então essa frase aqui, núcleo axiológico, é como se fosse assim, ó, valor mais importante da Constituição Federal de 88 é a dignidade da pessoa humana. Tá? Núcleo axiológico, valor mais importante. Quer anotar? Faltou um E aqui. Ó. Núcleo axiológico da Constituição Federal de 88. Quer anotar com outra expressão? Puxa uma seta dessa dignidade da pessoa humana e coloque assim, ó. Vou apagar núcleo axiológico, tá certo? Tá certo, gente? Valor mais importante. Vou botar uma outra expressão que você vai anotar também. Bota assim, dignidade da pessoa humana, já vi em prova. Meta princípio da Constituição Federal de 88. Meta princípio da Constituição Federal de 88. Como se fosse assim, ó, o princípio mais importante da Constituição Federal de 88 é a tal da dignidade da pessoa humana. Mas, para a tua prova, esqueça esses aprofundamentos que a gente fez e eu quero que você grave o só se dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo? Agora, aprofundando um pouquinho, esquecendo a decoreba, como é que se pode assim? Por que, Lucas, é o valor mais importante da Constituição? Por que é o núcleo axiológico da Constituição? Simples. Toda vez que você for interpretar a Constituição e dois valores e dois direitos que estão previstos na Constituição Federal, eles se chocarem, eles colidirem, eu vou sempre interpretar essa colisão de direitos pensando na dignidade da pessoa humana, se for possível. Tipo, eu tenho uma briga aqui entre o direito à vida e eu tenho uma briga aqui entre a liberdade religiosa. Tanto direito à vida quanto liberdade religiosa estão na Constituição Federal. Eu vou interpretar esse conflito de direitos aqui, tendo sempre em mente a dignidade da pessoa humana. Quer um outro exemplo? Todo mundo que está aqui sabe que a liberdade profissional está prevista na Constituição, não está? Liberdade profissional é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, todo mundo no Brasil pode exercer a profissão que quiser. Joia, está na Constituição, né? Aí o que caiu? Teve um programa de televisão, deixa eu ver se eu me lembro, acho que era o programa do Ratinho. Eu estou falando acho para não cometer uma injustiça, tá? Então eu acho que era um programa do Ratinho, mas coisa de 20 anos atrás, tá? 15 anos atrás. E nesse programa foi veiculada uma brincadeira, e a brincadeira se chamava Arremesso de Anão. Isso mesmo, arremesso de anão. Tinha uns 4 anões, cada um com o número 1, 2, 3, 4, e atrás do anão um sujeito forte, grande, e a brincadeira era arremessar o anão. Quem conseguisse arremessar o anão mais longe ganhava. Claro que arremessava, acho que era numa piscina de bola ou coisa do tipo. Pois bem, o Ministério Público viu essa brincadeira num programa de televisão, o Ministério Público Federal, e achou essa brincadeira ofensiva, por ofender a tal da dignidade da pessoa humana. Entrou na justiça com a ação para tentar impedir uma nova veiculação desse programa na televisão. Teve audiência. E na audiência, né, quem é que chegou lá para a audiência? Aqueles trabalhadores, os anões. E o anão falou o seguinte: senhor juiz, eu quero ser arremessado, senhor juiz, porque isso é a minha profissão, é o meu ganha-pão. Aí o que é que o Ministério Público disse? Não, muito embora isso seja a sua profissão, está na Constituição Federal, ela tem que respeitar um valor mais importante. E esse valor mais importante é o valor da dignidade da pessoa humana. O que é que o juiz decidiu? Proibiu a veiculação daquela brincadeira no programa. Então, não teve mais a brincadeira do arremesso de anão. Em atenção ao quê? Ao valor mais importante da Constituição, o valor da dignidade da pessoa humana. Mas para a tua prova, eu quero isso aqui, ó.
Dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Joia? Vou apagar isso aqui que eu coloquei como meta-princípio. Tá? E agora vamos para o outro valor, esse VA aqui, ó, que é o inciso 4. Vamos ler? O outro fundamento, melhor dizendo. VA. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quarto fundamento da República Federativa do Brasil. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Puxa uma seta daí e complementa esse livre iniciativa com a seguinte frase. Livre iniciativa, a seguinte palavra. Livre iniciativa econômica. Econômica. Então, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa econômica, tá? Liberdade econômica, livre iniciativa econômica. Como é o nome disso? Liberalismo econômico. Então, puxem uma seta do inciso 4 e coloquem assim, ó. Segundo a doutrina, tá? Isso aí, o que está aí, é um princípio básico do liberalismo econômico. Princípio básico do liberalismo econômico é o que está nesse inciso 4 do artigo 1º da Constituição. Muita gente me pergunta se o Estado brasileiro ele é liberal ou neoliberal. Veja só, minha gente, o liberalismo econômico ele está previsto no artigo 1º da Constituição. O que é liberalismo econômico, Lucas? Sabe o que é? Quem é que gera riqueza na tua concepção aí, você que está em casa? É o Estado que gera riqueza ou é a iniciativa privada? Uma indústria, um comércio. Quem gera riqueza, na verdade, é a iniciativa privada. Quem gera riqueza é o comércio, quem gera riqueza é uma indústria. O Estado, em tese, não gera riqueza, mas o Estado tributa a iniciativa privada, arrecada, e aí o Estado é rico por conta disso, mas o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. E o que é isso? Como é o nome disso? Liberalismo econômico. A parte final que fala assim, ó, valores sociais de trabalho e da livre iniciativa econômica é que é o tal do liberalismo econômico. Mas, tirando esse aprofundamento, o que é que eu quero dos senhores para a prova? A decoreba. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa econômica, é o VA aqui, é um fundamento da República Federativa do Brasil. E o último fundamento, para a gente não perder tanto tempo aqui, 5, pluralismo político. Pluralismo político, fundamento do Brasil. O que seria esse pluralismo político? Eu só queria que você não tivesse uma concepção restritiva desse inciso 5. Porque muita gente acha, e por isso já errou muito em prova, que esse pluralismo político do inciso 5 é apenas o pluralismo partidário. Não. Não é apenas, é também, mas não é apenas. Como assim, Lucas? Não entendi. Primeiro, o que é um pluralismo partidário? Você sabe que no Brasil eu tenho, só para exemplificar, PT, eu tenho PCdoB, eu tenho PMDB, eu tenho PSOL, eu tenho PSL, eu tenho uma enormidade de partidos políticos, não é verdade? Então, eu tenho o que a gente chama de pluralismo partidário. Mas fica aí na tua prova. Apenas o pluralismo partidário constitui fundamento da República Federativa do Brasil? Não. O que é fundamento da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. E ele é muito mais abrangente que o pluralismo partidário. O que é isso, Lucas? Pluralismo político. O Brasil, minha gente, é uma sociedade plural, no âmbito religioso, concorda comigo? No âmbito das ideias, no âmbito também partidário. Então, o pluralismo político é muito mais abrangente do que o pluralismo partidário. Pluralismo político abrange pluralismo ideológico, religioso e também o pluralismo partidário. Tá certo? Não restrinja esse inciso 5 aí apenas ao pluralismo partidário. Esse é um conceito errado. Tá certo? Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa econômica e pluralismo político, e naquela regra mnemônica que todo mundo conhece. Só, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político, o tal do só, se, de, váplo, tá certo? Só erra se você quiser. Joia? Vamos agora para o artigo... Ou melhor, o parágrafo único ainda do artigo 1º da Constituição, só que esse parágrafo único do artigo 1º, eu não colocarei ele aqui no quadro, tá certo? Pra você não confundir. Cai bastante em prova, mas é como se fosse uma questão separada, não entra nesse joguinho aqui não do quadro. Massa? Parágrafo único do artigo 1º.